Eu quero te convidar a estar lendo lá em Lucas. Lucas no capítulo 23. Eu vou estar começando lá a partir do verso 50. Lucas 23, 50. Diz assim a palavra de Deus. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão, no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Amém? Aqui nós estamos falando a respeito de José de Arimateia, um dos discípulos secretos de Jesus. E antes da gente entrar no contexto em si, existe sempre uma questão, né, em volta de José de Arimateia, que José, ele era um dos mantenedores do ministério de Cristo, né? José era um homem rico, ele era um homem conhecido na sua época, influente tanto na área política como na área religiosa, a ponto de que ele foi o único que tinha a integridade e a relevância o bastante para chegar diante de Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Então era uma autoridade muito grande. E é interessante você parar para pensar a respeito de um rico servindo a Jesus, justamente pelo fato de que as escrituras elas ficaram marcadas de tanto que as pessoas pregaram a respeito do jovem rico que tem que abandonar suas riquezas para servir a Cristo, né? E parece que não faz sentido, porque um tem que abandonar as suas riquezas para seguir a Cristo. E o outro pode viver a sua riqueza e mesmo assim servir a Cristo. Parece que é meio que injusto com um e com o outro. E é interessante que a gente perceba que a conduta é totalmente diferente. José de Arimateia, esse ao qual a gente relata aqui, ele era um homem que ele era mordomo do Senhor. Ele entendia que tudo aquilo que ele tinha era de Deus. Em outras palavras, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Ele sabia que se ele era alguma coisa ou se ele tinha alguma coisa, não era dele. Era em favor daquilo que era mais importante do que ele. Tanto é que a gente acabou de ler aqui que ele era um dos que esperavam pelo reino. Ele era alguém que esperava o reino de Deus acontecer. E é interessante que, para ir mais além do que simplesmente as minhas palavras e a minha interpretação, até a riqueza de José de Arimateia tinha um propósito profético. A palavra de Deus, eu vou até ler lá com você, lá em Isaías, no capítulo 53, que é um dos capítulos mais conhecidos do profeta, lá no verso 9 vai falar assim: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Então, até a riqueza de José de Arimateia tinha um propósito profético. Porque desde lá de Isaías já estava falando que o Cristo, ele seria sepultado junto com os ricos. E é até interessante de você pensar a respeito da conduta desse homem, porque era comum que se ele era um homem de posses, ele tinha coisas pré-estabelecidas para o seu futuro. Assim como as pessoas hoje pagam o seu fundo mútuo, ele tinha o seu túmulo cavado na rocha, num lugar separado. E ao ver a necessidade do Cristo, ele pega aquele túmulo que era dele, que era provavelmente da sua família, e ele entrega para Jesus. Ele pega uma coisa que era sua e oferta a Deus. Quando a gente fala a respeito de propósito profético, não tem como eu não me lembrar
eu sempre penso que uma das pessoas assim que mais viveu de uma forma escancarada, exceto Jesus, foi o próprio primo de Jesus, o João Batista. Porque quando a gente fala a respeito de propósito profético, João Batista, ele veio de uma linhagem sacerdotal. João Batista, ele era o filho de um pai que não podia gerar e de uma mãe que não podia gerar. Então ele era literalmente um milagre. E por mais que eu penso que na cabeça dos seus pais, João Batista ele viria para cumprir a tradição. O seu avô foi sumo sacerdote, o seu bisavô foi sumo sacerdote, o seu tataravô, e foi toda a sua descendência até chegar na linhagem de Arão. Só que a palavra de Deus diz que João Batista ele veio para viver uma transição. Ele veio para causar uma crise. E ao invés de tudo aquilo que se esperava dele, que ele ia ser criado dentro do templo, e de acordo com determinada idade, ele começaria a executar os serviços levíticos dentro do templo do Senhor. Ao contrário de tudo isso, a palavra de Deus diz que João Batista ele foi para o deserto. E no deserto ele começa o seu processo com Deus. Até que num determinado tempo ele se manifesta. E agora nós já estamos nos tempos de Cristo. E João ele aparece apregoando o arrependimento. É interessante que numa época onde o tempo que a gente mais conhece da Bíblia, né, o tempo do deserto, o povo saindo do Egito e indo para o deserto, e a ambição daquele povo era ir para a cidade. Eles queriam sair do deserto para que eles chegassem na terra prometida. E agora, depois de todo o desenrolar da história da civilização de Israel, a gente vê acontecendo exatamente o oposto. Agora tem um homem fora da cidade, lá no deserto, pregando arrependimento. E agora as pessoas elas abandonam a cidade para ir ouvir o que esse homem tem para dizer. A ponto de que os religiosos eles começam a se incomodar com isso. E eles falam assim: vai ver quem que é esse homem. Quem é ele? Pergunte quem que é. Qual é o seu nome? Qual que é o seu interesse? E as pessoas chegavam e perguntavam para João Batista: quem é você? Você é Elias? Quem é você? É um profeta? Você é o Cristo? Só que João, ele viveu tanto o evangelho de uma tal forma que ele perdeu a sua identidade humana. E ele já não me respondia mais: eu sou o João Batista. Ele respondia: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele viveu tanto a palavra de Deus na sua vida que ele se tornou a própria profecia em pessoa. Ele já não era mais o filho do seu pai, o filho da sua mãe, da linhagem sacerdotal. Ele tinha uma ambição e um ministério próprio. Ele tinha uma incumbência que era toda sua. Entende? Ele já nasceu com um propósito e um desígnio pré-estabelecido do qual ele não pisou um pé fora. A ponto de que quando as pessoas o perguntavam a respeito de quem ele era, qual a sua identidade, ele entendia que aquilo que ele carregava era maior do que ele. Ele entendia que ser João já não vale mais tanta coisa. Ser o João Batista, eu sou sacerdote, eu sou levítico, não vale nada. É mais ou menos o mesmo entendimento que o apóstolo Paulo ele tem a partir do momento em que ele tem a revelação de quem é o Cristo. Porque Paulo, apesar dele ser uma pessoa estruturada nas escrituras, criada aos pés de Gamaliel, chega um determinado tempo onde ele fala assim: eu considero, e ele não fala que é, ele fala que ele considera como esterco tudo aquilo que ele tinha de conhecimento até o tempo em que ele conheceu a Cristo. Porque quando você conhece a verdade de Cristo, você percebe que não existe nada que você possa fazer, nada que você possa ter, nada que você possa ser, que se iguale ou se compare a tudo aquilo que Deus ele tem para você. Então a Bíblia fala de pessoas que elas viveram propósito. Da mesma forma que José de Arimateia, ele foi compelido para isso. É interessante que, ainda se apegando a essa questão dos recursos de José, nós conhecemos a história bíblica e hoje é fácil da gente enxergar. Mas nós sabemos que o recurso, quando ele não tem um curso, ele se torna um bezerro de ouro.
A palavra de Deus lá em Gênesis, desde o capítulo 15, quando Deus ele promete para Abraão a respeito da sua descendência, ele fala: Abraão, um dia a sua descendência vai ser escravo no Egito. Só que eles vão sair de lá, e eles vão sair de lá riquíssimos. Então até essa riqueza que saiu do Egito já tinha um propósito profético. Porque nada que Deus te dá, Ele te dá para à toa. Tudo tem um motivo, tudo tem uma intenção e tudo tem um porquê. Só que, conhecendo a história, nós sabemos que em um determinado tempo, Moisés ele sobe no monte e ele demora tanto que as pessoas falam: Moisés morreu. Acabou o propósito, acabou o projeto, ficamos por aqui. Nós não alcançamos nem terra prometida e nem voltamos para o Egito. Estamos perdidos no nada. Ergamos um Deus para que a gente possa adorar. E aquela riqueza que tinha um destino pré-estabelecido por Deus, agora se transforma num bezerro de ouro, porque eles não sabiam o que fazer com aquilo. Eles sabiam que eles tinham que fazer alguma coisa que os satisfazessem, que trouxesse algum prazer, que eliminasse um pouco da sua dor. E a palavra de Deus diz que, depois de todo o desenrolar dessa história, Deus pede para que eles venham e tragam todos os seus braceletes, os seus pendentes, os seus brincos, as suas correntes de ouro, para que ele possa se utilizar desse material na construção do templo, do tabernáculo, melhor, no deserto. Então tudo aquilo que Deus ele faz tem um motivo, tem um propósito, por mais que você não entenda o porquê. E é interessante que Deus, ele opera tanto no querer quanto no efetuar. E eu começo a analisar José de Arimateia, olhando aquela situação de longe, assim como todos os demais que conheciam a Cristo. E agora ele vê aquele Cristo, o Cristo das multidões, como se fosse um indigente, sozinho. Não tem mais multidão, não tem mais discípulo, não tem seguidores, não tem mais nada. É só um corpo largado como se não fosse ninguém. E é como se ele olhasse para aquilo e alguma coisa o compelisse de que ele era o único que podia fazer alguma coisa. Porque agora aquele corpo estava deformado, estava moído. Né? No próprio Isaías 53, que a gente acabou de ler aqui, começa falando isso. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então agora a única coisa que tinha ali era um corpo deformado, um corpo moído, transpassado, inchado, adoecido. E poucos se interessam por um corpo inanimado, um corpo que não tem poder, que não tem mais sobrenatural, não chama mais atenção, não tem mais milagre. É só um corpo desprezado. Só que a palavra de Deus diz que aquele homem, compelido por essa vontade, por esse querer e por esse efetuar, ele abaixa aquele corpo da cruz. E a palavra de Deus diz que ele lavou, perfumou, enrolou em linho, ele deu um túmulo novo. E aqui eu tenho uma questão com relação a isso. Porque muitas das vezes Deus ele nos mostra determinadas coisas. E quantas vezes as pessoas elas não vieram me contar suas visões? Nossa, Júnior, eu fiquei pensando a respeito disso, e Deus ele começou a falar comigo a respeito disso. E as pessoas elas me falavam como se fosse para mim fazer aquilo que elas estavam falando. O que as pessoas elas não conseguem entender é que se Deus está te mostrando, se Ele te dá a visão, Ele te dá a provisão. Se Deus ele mostra o desenho da arca para Noé, não é que é para Noé ir contratar um engenheiro, não é que é para Noé chamar um marceneiro. Porque talvez você possa até pensar: nossa, mas será que Noé entendia de construção? Será que ele entendia de embarcação? Entendia de madeira? Mas você não vê em nenhum momento Noé questionando a respeito disso, do porquê disso e como eu faço isso. Porque aqueles que foram compelidos pela visão do propósito,
eles entendem que, assim como foi lá na parábola dos talentos, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele deu um talento para cada um, conforme a possibilidade que cada um tinha, conforme a capacidade de cada um. Então, se Deus está te dando uma visão de construir uma estrutura monstruosa, é porque Ele sabe que você tem a capacidade de fazer isso, por mais que você ache que não, e por mais que às vezes você nem pode mesmo, e talvez Ele vai só te capacitar no processo. Mas o que nós precisamos entender é que se Ele está te dando a visão, Ele também vai te dar a provisão. Eu só não posso esperar que a provisão ela chegue antes de eu atender a visão. Porque nós pensamos que o agir de Deus, ele é o nosso agir. E o nosso agir é assim, eu trabalho um mês para depois eu receber. A provisão de Deus, ela só começa a acontecer na hora que você começa a executar. Não faz sentido. Você olha, acha que não vai dar em nada. Você fala, não está fazendo efeito nenhum. E você olha para Deus e fala, Deus, estou fazendo. E Deus só fala, segue o plano. Você fala, Deus, não está virando nada. Ele olha e fala, segue o plano. Você fala, Deus, eu acho que eu devo estar fazendo alguma coisa errada, porque não tá realizando. E Deus fala, segue o plano. Você já parou para pensar que tudo o que foi feito até então, quando se trata de realizações do milagre, do sobrenatural, tudo isso Deus podia ter feito por conta própria? Você já parou para pensar que Deus ele podia fazer tudo sem a gente? Que nós estamos mais para atrapalhar do que para ajudar? Se você parar para pensar a respeito de alguém que tem a clareza a respeito daquilo que é para ser executado e de nós que temos um vago entendimento. Então, se você parar para pensar, o propósito é mais a respeito de nós do que a respeito da conclusão daquilo que Deus ele nos mostra. A maior construção não é a arca de Noé, é o Noé transformado. Você consegue entender que o trabalho de Deus nunca foi a respeito de coisas, mas foi a respeito de pessoas? Que a intenção dele nunca foi que nós fizéssemos feitos extraordinários, mas foi que nós entendêssemos que com ele, que no nosso relacionamento com ele, nós podemos fazer o extraordinário. Nunca foi a respeito das coisas, sempre foi a respeito de você. Nunca foi a respeito do céu, nunca foi a respeito do inferno, sempre foi a respeito do relacionamento que ele queria reconstruir dentro de você. E aí eu vejo José de Arimateia olhando aquela situação, olhando para aqueles discípulos que não tinham relevância nenhuma, olhando para aquele monte de gente correndo e se escondendo, e pensando, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada. Para eles acabou aqui. Eles estão com mais medo deles serem presos também do que se importando com o que vai acontecer com aquele corpo. Até que então ele toma a decisão de colocar tudo em risco. Por que, Júnior, que ele coloca tudo em risco? Porque se você entendeu o que a gente começou lendo aqui, a palavra de Deus diz que ele seguia a Jesus em segredo, porque ele fazia parte do sinédrio. E ele morria de medo do que os judeus podiam fazer com ele, se soubessem que ele seguia Jesus. Então a palavra de Deus diz que ele, juntamente com Nicodemos, que foi se encontrar com Jesus na calada da noite, ou seja, pessoas que ninguém nem imagina, né? Talvez a gente pudesse chutar quem iria lá para tirar o corpo de Jesus depois que tudo acabasse. Será que seria Pedro? Ah não, eu acho que seria João, o discípulo amado, né? Não, mas eu acho que Tiago, né? O Tiago é o cara da igreja. Quem você menos espera, quem você dá nada. Sabe por quê? Porque aquilo que mais importa não é aquilo que está patente aos olhos do que as pessoas estão vendo. O que segura a sua vida não é aquilo que você faz diante dos olhos da multidão. O que determina o seu relacionamento com Deus não é o tanto de vezes que você vem na igreja, o tanto de vezes que você vem com o seu ternão de crente e as pessoas falam, nossa, como que esse homem é de Deus. O que faz a diferença dos que são e dos que não são
é o que eles fazem no seu secreto. O que diferencia a casa que foi construída na rocha e a casa que foi construída na areia não era o tipo do piso, não era a cor da casa, não era o telhado, não era o desenho da casa em si. Porque quem olhava de fora falava: nossa, essas casas são maravilhosas, as duas. São feitas com os melhores materiais. Não tem aonde você colocar defeito. A diferença é que uma é metade do preço da outra. Mas as duas são maravilhosas. Porque só sabia o que estava escondido ali quem conseguiu ver o secreto. Quem conseguiu ver quando a casa estava sendo construída ainda no alicerce. Porque depois que ela saiu do alicerce, aí ninguém conseguia mais enxergar aquilo que estava no secreto. Eu começo a pensar que José de Arimateia, aquele era o momento dele partir para o tudo ou nada. Ele tinha seguido a Jesus o tempo todo, em segredo. Quem sabe ele nunca tenha tido a oportunidade de fazer uma demonstração de que ele acreditava que Jesus era o Cristo. E eu começo a olhar aquela situação e parece que não tem uma outra opção. Ou eu faço isso, ou eu faço isso. Mas as pessoas olhavam e falavam assim: cara, você é louco. Você é respeitado na nação. Você é respeitado tanto pelos romanos quanto pelos judeus. Você está colocando a sua cabeça na forca por causa de um homem que foi condenado, que já está morto. Ele foi condenado pelo sistema romano. Ele foi condenado pelo sistema judaico. Você não tem nada a ganhar com isso. E pior do que isso, ele já nem vê mais o que você faz. Ele já está morto. Você não vai ganhar nada com isso. Você só tem a perder. Toda a relevância que você conquistou, todo o respeito que as pessoas têm com relação a você, o que vai acontecer quando as pessoas descobrirem que você foi lá se sujar de sangue de uma pessoa que foi condenada à morte? O que você faz quando ninguém te vê? Porque é muito lindo a gente fazer as coisas, tirar uma foto e colocar lá no Instagram: ó, eu fiz. Ó, eu ajudei. Escreve meu nome lá na frente lá da igreja, em letras garrafais, para todo mundo saber que eu dei o dízimo esse mês. Eu dei tantas cestas básicas. Fala aí no púlpito aí. Mas o que você faz quando ninguém te vê? E quando você está no secreto, só você e você mesmo, quem que você é? Porque o que mais determina para mim, a característica principal desse homem que a Bíblia o chama de justo e de bondoso, isso é aos olhos dos homens. Mas a maior característica para mim, na interpretação do texto que a gente vê aqui, é o fato dele saber que ele já não podia mais ser retribuído por aquilo que ele estava fazendo. Jesus não podia olhar para ele e falar: oh, obrigado por isso que você está fazendo. Ele estava morto. Era só um corpo. Ele simplesmente tinha mais consequências do que resultados com aquilo que ele estava fazendo. Mas mesmo assim, ele não hesitou em fazer. Sabe por quê? Porque quando você sabe aquilo que é o certo a ser feito, por mais que vai pesar, por mais que vai pegar mal, continue com o certo. Ah, Júnior, mas as pessoas estão reclamando por causa disso que eu estou fazendo. Mas se o que você está fazendo é o certo, então continue fazendo o certo. Porque isso fala a respeito da essência de quem você é, e não do que as pessoas esperam de você. Se você for fazer simplesmente aquilo que as pessoas esperam de você, você simplesmente vai se tornar mais um deles. E eles não fazem a diferença. Eles não trazem o sobrenatural. Pessoas que fazem o mesmo, simplesmente são mais um no meio da manada. O que diferencia é que esse homem, enquanto todo mundo estava fugindo, ele estava vindo. Enquanto todo mundo tinha abandonado, ele tinha aconchegado. Enquanto todo mundo tinha se escondido, ele tinha aparecido.
É isso que é o diferencial do cristão de verdade. Porque toda vez que você vê alguém que está correndo na contramão, você pode saber que ele tem alguma coisa de Cristo na vida dele. Porque hoje em dia, até fazer aquilo que é certo se tornou errado. Se você faz o certo, você é idiota. Se você faz o certo, você é errado. Ainda ontem eu aconselhava uma pessoa e ela me falava: Júnior, toda vez que eu falo para as pessoas que eu quero restaurar o meu casamento, as pessoas só faltam me bater. Principalmente a minha família. Eu falei assim: quando você está no tempo de construção, quando você está executando o alicerce da obra, esse é um tempo de ficar no secreto. Você não precisa contar para ninguém, porque você já está desestabilizado emocionalmente pela situação que você vive. Se você sair contando para todo mundo o que você está com o intento de fazer, eles vão te desestabilizar mais ainda. Então aprenda a deixar no secreto aquilo que está no secreto. Aprenda a falar dos seus problemas para aquele que pode resolver. A palavra de Deus diz que a sulamita, ela sai da sua casa, deixa o seu filho morto em cima da cama, e ela sai pelo caminho em busca do profeta. E a palavra diz que as pessoas falavam: e aí, como é que tá? E ela falava: vai bem, tá tudo bem. E aí ela passava e o outro falava: e aí, tá tudo bem lá? Ela falava: tá bem, tá tudo bem. Mas quando ela chegou diante do profeta, ela se derrama na frente dele e fala: o menino que Deus me deu, morreu. Porque não adianta de nada você ficar falando dos seus problemas para quem não te dá destino. Não adianta você contar os seus propósitos, os seus projetos para quem só te põe para baixo. Se você não tiver com quem falar, entra no seu quarto, fecha a porta sobre ti e fala com o Senhor no secreto, que o seu Pai no secreto te vê. Nem que seja para chorar, porque a palavra diz que Ele te vê e não que Ele te ouve. Então Ele só quer que você esteja ali. É simplesmente a questão de eu estar no lugar certo, com a pessoa certa. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 27, a palavra de Deus diz que nós, que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Lá em 1 Colossenses, no capítulo 1, no verso 18, Paulo ele vai falar que Cristo é a cabeça do corpo e que o corpo é a igreja. E aqui existe um mistério, que lá em Mateus, no capítulo 8, no verso 20, tem uma passagem super conhecida, que fala que a raposa tem as suas tocas, que as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Em outras palavras, por mais que a gente ache que Jesus está falando a respeito de moradia, Jesus ele está falando que ainda não existe um corpo, que ele é uma cabeça, mas até agora não existe corpo ainda. Ele não tem aonde reclinar sua cabeça, porque não tem corpo. E aí lá em João, no capítulo 18, verso 1, depois que Jesus ele já falou que está consumado, o seu propósito, a sua intenção está realizada. A palavra de Deus diz no verso 18, no verso 1 do capítulo 18, que ele, inclinando a sua cabeça, ele entrega o seu espírito. No capítulo 8 de Mateus, ele fala que ele não tem aonde reclinar sua cabeça. Agora em João 18, a palavra de Deus diz que ele termina reclinando a sua cabeça, porque agora tem um corpo para sustentar. Agora surge aquele que é o maior golpe que o inimigo nunca imaginou na vida dele: uma igreja, um corpo de Cristo, vivendo o reino de Deus, sendo governado pela sua cabeça. Você consegue entender? Poucas pessoas estão dispostas a se arriscar por esse corpo. Poucas pessoas estão dispostas a se arriscar por esse corpo.
As pessoas às vezes elas olham e falam assim: já foi a época do avivamento. Esse corpo já não tem mais milagre. Esse corpo já não tem mais cura, não tem mais sobrenatural, não tem mais poder. Não vale mais a pena. Não vale a pena você ficar vindo todos os dias, porque esse corpo não vale nada. Ele tem mais um peso negativo sobre você do que alguma coisa positiva para te oferecer. Não se arrisque por ele. Já está morto. Esse corpo já está morto. Quantas vezes? E aí a gente volta como se a gente estivesse revivendo os tempos antigos, aonde o seu inimigo ele fala assim: aonde está seu Deus? E agora? Aonde está seu Deus? Só que o melhor de tudo isso, é que nós temos uma promessa de que mais uma vez a história vai se repetir. E esse corpo ele vai ressuscitar. E mais uma vez, na minha imaginação, porque a palavra de Deus não fala a respeito disso, mas eu fico pensando que Nicodemos, durante aqueles Nicodemos, que José de Arimateia, naqueles 40 dias onde Jesus ele ressuscita e ele fica na terra, ele olha e fala: valeu a pena. Porque por mais que ele não imaginasse que Jesus ia ressuscitar, Jesus ressuscitou. E por mais que as pessoas achassem que tinha tudo acabado ali, esse cara, ele teve o seu nome escrito na palavra. Porque ele foi o único que teve a ousadia, que teve a audácia, que teve a entrega de servir ao corpo que ninguém mais se interessava, de correr atrás daquilo que ninguém mais ousava, de colocar a mão no fogo por algo que provavelmente ele só ia se queimar. Se nós hoje pregamos a respeito de José de Arimateia, foi porque ele fez aquilo que nem os próprios discípulos tiveram coragem de fazer. E nem por isso ele foi chamado de discípulo. Mas ele teve o seu lugar de honra. E eu tenho certeza que no seu coração, a única coisa que pulsava era: valeu a pena. Valeu a pena, eu cumpri com os desígnios, eu ouvi a vontade de Deus, eu ouvi o que o Espírito de Deus ele falava para que eu fizesse. E essa é a mesma mensagem que hoje surte nos ouvidos de cada um que aqui se encontra. Por mais que pareça que não vale mais a pena, mais para frente, quando a gente chegar em um lugar onde hoje nós nem imaginamos, a gente vai olhar para trás e falar: nossa, como que valeu a pena? Por mais que parecesse loucura, por mais que todo mundo olhava e falava: isso aí não vinga mais nada não. Isso aí não tem mais jeito. Isso já acabou, já deu o que tinha que dar. Aí a gente vai olhar e falar: nossa, como que valeu a pena? Como que valeu a pena? Agora esse corpo ele ressuscita. E agora já não é mais um corpo deformado, moído, transpassado, inchado. Agora esse corpo ele tem todo o poder. Agora é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Você não tem noção do que Deus ele tem preparado para nós. A única coisa que Deus ele pede de você é: segue o plano. Continua fazendo aquilo que Ele te mandou fazer. Por mais que não está surtindo resultado, por mais que eu já estou batendo há tanto tempo que eu já estou me cansando, só faz aquilo que Ele mandou fazer. Não olha para trás.